boa noite para quem está em casa também. Aqueles que porventura estejam vendo pela primeira vez, sejam muito bem acolhidos. Acho que estão todos aqui que já fazem parte da casa, né? Então, meu nome é Maria Valéria, como a Maria Lúcia falou. Quem que falou mesmo? A Heloísa. E eu vou pedir para que vocês fechem um pouquinho os olhos, apenas para que a gente possa se concentrar melhor, nos colocar em condições mais favoráveis para receber a mensagem do Evangelho esta noite, que será dirigida a todos, mas cada um irá receber conforme a necessidade e a condição pessoal de cada um. Olá, queridos irmãos e irmãs. Busquemos uma posição confortável, silenciando os nossos pensamentos, acalmando os nossos corações e sintonizando com as boas vibrações. Então vamos nesse momento a fechar os nossos olhos, manter os nossos corações bem abertos, assim como a nossa mente, para que todos esses fluidos benéficos que já recaem sobre nós possam nos colocar em condições mais favoráveis, mais receptivas para a mensagem do Evangelho que teremos essa noite. Pedimos o amparo da espiritualidade, a presença do Mestre Jesus que já está entre nós e agradecemos ao Deus da vida por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome. E é com todo o nosso coração que dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 9, um trecho dele, né? Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Na semana passada, o Henrique esteve aqui e falou sobre a obediência e resignação, e o tema de hoje é a cólera, dentro desse capítulo, né? Eu sempre gosto, né, de contextualizar tanto o capítulo quanto o próprio Evangelho, né? E esse tema está nesse capítulo 9, que tem como texto evangélico 3 trechos aqui. Todos em Mateus. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E o terceiro, que tem mais a ver com o nosso tema de hoje: ouvisse o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar será réu no juízo. Pois eu vos digo que todo o que se ira contra o seu irmão será réu no juízo. E o que disser a seu irmão, raca, será réu no conselho. E o que disser, és louco, merecerá a condenação do fogo do inferno. Então a gente vê que essas palavras, né, ditas, né, essas orientações aqui tem a ver muito com o tema da cólera que a gente vai ver hoje. Mas é sempre bom a gente reforçar a maneira, né, como Kardec organiza os ensinamentos evangélicos, que não tem uma ordem cronológica. Ele vem, então, escreve os capítulos obedecendo a característica da doutrina, que tinha como missão trazer o Consolador prometido, ou seja, trazer as mensagens evangélicas de uma forma que fizesse mais sentido para a gente, para obedecer a esse propósito que é a nossa evolução espiritual. Então a gente vê, e eu vou falar rapidamente, né, só como introdução, até o capítulo 4, a gente tem uma base do que seja o nosso propósito de vida, como que a gente está inserido nesse processo, desse propósito maior da evolução da humanidade. Essa humanidade criada por Deus e que tem, então, esse propósito maior, passando por processos aí da evolução. Os 4 primeiros capítulos falam muito sobre isso. Não vim destruir a lei, meu reino não é desse mundo, ninguém pode ter no reino de Deus se não nascer de novo, há muitas moradas na casa do meu pai.
Aí no quinto capítulo já vai falar sobre os aflitos, que é basicamente o que a gente vivencia no mundo, né? Se é um mundo de provas e expiações, que a gente vai entender isso lá no capítulo que fala sobre a categoria dos mundos. É natural que a gente esteja aqui lidando com as nossas aflições, né? Os nossos resgates, as nossas expiações. Só no capítulo seguinte, no sexto, que vai trazer o Cristo Consolador, que eu falo sempre que é curioso, que é o capítulo mais curtinho que tem, aonde Jesus diz ali, né? Que o seu jugo é suave e seu fardo é leve. Significa o quê? Os seus ensinamentos, quando a gente absorve e nos conduz, né? Usa como guiança o seu evangelho, as coisas ficam mais leves, ficam mais fáceis da gente transitar no mundo, fazer os nossos resgates, o nosso desenvolvimento, o nosso aperfeiçoamento, se a gente tiver muito bem sedimentado, muito bem alinhado com os seus ensinamentos. Aí, do capítulo 7 ao 10, começam as bem-aventuranças, são as 4, e é muito interessante, então, que coloca isso como condição para a gente fazer esse processo, para a gente fazer essa jornada, né? Que daí vão trazer as virtudes. Bem-aventurados os pobres de espírito, vai falar das necessidades, são tudo orgulho, né? Os temas dessas bem-aventuranças é orgulho, mas está trazendo a visão da virtude, né? Que no caso, puros de coração está falando sobre a simplicidade, o próximo, mansos e pacíficos, que é esse que a gente está lidando. Desculpa, primeiro o pobre de espírito, a humildade, depois os puros de coração, que traz a simplicidade, mansos e pacíficos, que é esse de hoje, que é a mansuetude, e o próximo, que vai ser ainda, né? O próximo que a gente vai estudar, a misericórdia. E por que é importante que a gente vá entendendo nessa sequência esses ensinamentos? Porque depois, o nosso maior objetivo é a gente compreender a lei do amor e a gente viver de acordo com esse amor. Essa lei, e tem outros desdobramentos sobre isso que não dá tempo de falar sobre o que significa essa lei do amor na sua plenitude. Mas esse amor, ele vai aparecer depois nos 2 próximos capítulos, que é amor ao próximo e amor aos inimigos. Se a gente não está trabalhando essas virtudes em nós, quando chega nesses capítulos, a gente vai ficar meio confuso. O que é amar o próximo como a gente mesmo? E como amar os inimigos? Se já é difícil a gente amar aqueles que a gente gosta, né? Aqueles que a gente gosta. Como que a gente ama aqueles que a gente não gosta? Entendeu? Amar e gostar são 2 verbos diferentes, tá? Aí, então, isso nos coloca exatamente nesse tema de hoje, que é a cólera. E nesse processo todo que a gente vai passando ao longo da nossa existência, a gente vai criando uma visão de mundo muito particular, né? As experiências que a gente passa são diferentes, né? A maneira como a gente assimila ou apreende aquilo que nos passa, que às vezes é uma experiência parecida, é diferente também, porque vai depender das nossas vivências, das nossas experiências. Quanto tempo já de existência cada um de nós tem, não é igual, e a gente não está falando apenas da idade cronológica na atual encarnação, mas desde quando a gente está nesse processo todo. Então, a gente vai criando uma visão de mundo muito particular e muito pessoal. E a gente precisa sempre estar atualizando a nossa visão de mundo, em que medida que está alinhada com esses ensinamentos de Jesus. Porque senão a gente cai, né, no que a gente está vendo muito, nessa questão de colocar a nossa lente e querer que todo mundo enxergue o mundo do nosso jeito, da mesma forma que nós. E aí entra então os nossos embates, os nossos confrontos, as nossas dificuldades, porque muitas vezes a gente quer impor o nosso jeito de olhar o mundo para todas as outras pessoas. E a gente vê que isso está de um jeito tão exacerbado que hoje é comum nas redes sociais, em todos os lugares, aquela coisa de eu penso assim, se você pensa diferente de mim, eu corto você do meu ciclo de amizades, por mais que você tenha afinidades, outras afinidades. Então chega num certo ponto onde parece que só o nosso jeito de olhar o mundo é válido. Todos os outros que pensam diferente,
a gente vai se encolerizar, a gente vai se enfurecer, a gente vai se irar, porque a gente quer, por causa da nossa visão de mundo e do nosso orgulho. Lembra que eu falei, né, todas essas virtudes trabalhadas, que é o contrário do orgulho, para a gente poder olhar para o mundo de uma outra maneira. Porque o objetivo não é que a gente aprenda a amar. Como é que a gente vai amar se a gente começa, então, a usar o nosso jeito de ver, dentro da nossa escala de valores e de crenças, achar que só o nosso jeito de olhar o mundo está correto? E pior, né? Só o nosso jeito é que é o melhor de tudo. Então, essa cólera que se coloca aqui nesse texto, ele está falando muito dessa dificuldade que a gente tem de nos entender como todos filhos do mesmo pai. Portanto, deveria haver um pouco mais de fraternidade. Acontece que quando a gente está nesse processo evolutivo, que acontece também de um jeito diferente para cada um, existem sim as diferenças, porque essas diferenças deveriam nos unir e não nos separar. Porque é quando eu abro, né, para que o outro me traga algo que eu não sei, que eu cresço. Quando o outro abre para algo que eu quero, né, oferecer, nós crescemos juntos. Pode ser que o que o outro está dizendo não seja condizente com a minha escala de valores, com o jeito que eu penso. Eu devolvo para ele e fico com o que é meu. Da mesma forma, quando eu quero oferecer e o outro não aceita alguma coisa. Então, é difícil para a gente entender, né, e aceitar essa rejeição daquilo que eu ofereço. E é difícil também, muitas vezes, eu falar não para aquele que quer me oferecer alguma coisa que eu não aceito. Então, a gente acaba, às vezes, ficando muito nos extremos, que é ou a gente quer que o outro faça exatamente do jeito que eu penso, ou eu realmente me fecho, fico numa apatia, porque eu não sinto que eu consiga me posicionar de uma forma que eu seja respeitada. Entendeu que a cólera, quando a gente vai falar sobre isso, a gente pode pensar assim, mas eu sou tão boazinha, esse Deus não tem nada a ver comigo. Porque, nossa, eu aceito o que as pessoas falam, não brigo. Ó, se dependesse de mim, não tinha briga. Mas, e essas dificuldades, muitas vezes, que a gente tem de se posicionar por uma questão de escala de crenças e valores, e eu aí coloco essa cólera contra mim. Eu não consigo colocar para fora. Até porque é feio sentir raiva. Não é agradável a Deus. Eu sou uma cristã, sou espírita. Como é que eu posso sentir raiva? E aí o que a gente faz? A gente nega esse sentimento. O Henrique deve ter falado semana passada, porque quando fala de obediência lá e resignação, não significa que a gente tem que aceitar tudo. Então, quando eu não consigo, olha, porque a raiva, ele é um instinto natural, que faz parte da agressividade, que faz parte da vitalidade do ser. Ninguém que não tenha agressividade não consegue se manter vivo. A gente usa a agressividade para mastigar, o nosso estômago tem um ácido tão forte, tão agressivo, que para fazer o toque você precisa colocar aquela luva de aço, porque senão corrói o braço do médico legista. Você tem disso? Imagina aquelas picanhas que a gente come, né? O ácido que precisa para dissolver. Não é agressivo? Mas é uma questão de sobrevivência. Então, o nosso posicionamento, muitas vezes, que vem, né, que precisa dessa agressividade positiva, que nos mantém vivos e faz com que a gente se proteja, se a gente começa a encolher isso também, a gente vai na outra extremidade. E a gente começa a virar essa agressividade, que a gente tem medo de pôr para fora, porque ela não é bem aceita, a gente começa a virar contra a gente. Então, quando a gente fala do orgulho, que é isso que está falando nesse texto aqui, a gente precisa entender a diferenciação, né? Se eu me acho melhor do que os outros e fico com raiva e quero que todo mundo faça do que eu quero, senão eu surto e tudo mais, é orgulho, né? A superioridade, o orgulho está na superioridade. Mas quando eu me abato, baixo a minha energia, me recolho, eu estou no outro extremo do orgulho, que é a inferioridade. São as duas faces da mesma moeda. Então, se eu falo que eu sou muito boazinha,
Eu preciso pensar se eu não estou escondendo as minhas garras, me deixando de posicionar e voltando essa cólera contra mim. Então, não é legal nem para fora e nem para dentro, nem a explosão e nem a inclusão. E tanto um movimento quanto o outro, vai nos gerar doenças. E isso fala nesse texto também, tá? Então, o excesso de carga, de raiva, né? Vai aumentar o nosso cortisol, vai aumentar a nossa adrenalina, vai dar uma descarga química em nós que vai causar uma danura nos nossos órgãos. Mas quando eu também fico calado, não me posiciono, não defendo aquilo que é importante para mim, tá? E vou para a apatia, eu vou para o outro lado e também fico doente, tá? Então, veja o que acontece. Pressão alta, perigo de um ataque cardíaco, pressão baixa, hipotonia, que eu também posso parar, meu coração também pode parar de bater. Ansiedade, depressão. E nós somos educados a não dizer não, né? A não nos posicionar, a não sentir raiva. Então, é difícil viver numa sociedade, num sistema familiar, muitas vezes, onde a birra, enquanto criança, não foi bem aceita. Aí a gente cresce e vê um monte de gente birrenta aí querendo que todo mundo funcione do jeito deles. Ontem, no Evangelho de Casa, saiu o ódio que está no capítulo do Amar os Nossos Inimigos. E aí a pessoa em casa perguntou assim, tá falando do ódio geral ou do ódio próprio? Eu falei assim, mas aonde nasce o ódio geral? Não é no nosso coração? Por que essas pessoas estão guerreando? Se tivesse um coração cheio de amor, não estariam fazendo isso, certo? E aí a gente traz, então, para mais perto de nós, e a gente vai conseguindo, começando a compreender como é que a gente se vê. Né? A gente fala do orgulho, mas vamos falar da virtude correspondente, que é a humildade. Como é que a gente se vê? Eu me vejo muito além da minha significância, ou me vejo muito aquém da minha significância? Isso não é humildade. A humildade está no equilíbrio, de eu aprender a reconhecer em mim quais são as minhas forças e colocá-las em uso, reconhecer quais são as minhas fragilidades e o que me impede de ser melhor. Porque nós somos criaturas de Deus, somos deuses. Jesus que falou, não fui eu. Por que tem, né? Por que a gente não se sente com essa força toda, com essa potência toda? Por que na hora de eu defender um ponto de vista que é importante para mim, na hora de eu colocar limite, na hora de eu falar não, eu não consigo fazer isso? Em que lugar que eu me coloco? Eu acho que vale muito essa reflexão, tá? Porque se eu sei algo, se eu consigo fazer algo melhor e não faço, eu estou colocando a minha luz embaixo do alqueire, lembra? O evangelho, ele precisa ser sempre unido às suas partes. Não pode ser feito visto igual um mosaico fragmentado, igual muitas vezes a gente faz. Então, se eu sei fazer melhor, se eu tenho uma postura melhor, se eu tenho uma entrega melhor, por que é que eu não faço isso? Então, é importante que a gente procure, né, esse conhecimento e descobrir o que está por trás dessa minha postura explosiva, né, que muitas vezes eu causo destruição ao meu redor e fico também destruída. E o que está por trás também quando eu estou no outro lado, que é essa apatia, essa depressão, essa sensação, porque tanto aqui quanto aqui, a raiz é a mesma. É eu não conseguir apossar da minha potência para fazer aquilo que o meu coração já sabe que eu posso fazer. Então, às vezes, eu não encontro o jeito certo, eu explodo, e às vezes eu me rendo, porque eu também não encontro o jeito certo. Então, quando a gente vai falar de pressão baixa ou alta, de orgulho, humildade, de ansiedade ou depressão, a gente está falando do mesmo tema, da mesma questão, que é a dificuldade que eu tenho de me reconhecer como um ser potente que pode realizar as mudanças necessárias para que a gente alcance
a vida plena e abundante, segundo Jesus falou que é possível a gente viver. Eu vim para que todos tenham vida, e vida e abundância. Não está escrito isso no Evangelho? Por que eu não estou vivendo plenamente em abundância? O que está acontecendo? Às vezes eu sei muito bem o que eu tenho que fazer, chegar na hora eu não consigo, eu recuo. É para isso que a gente precisa olhar, porque senão a gente vai ficar lendo o Evangelho, vai decorar tudo isso, mas se a gente não for procurar em nós qual é a causa da gente não se reconhecer na nossa real significância e que tudo aquilo que nos acontece é possível a gente transformar, a gente precisa ver aonde que está o problema, aonde que ficou barrada a minha crença, né? Aonde que eu estou presa que eu não consigo deslanchar. Aí eu ficar com raiva do mundo ou com raiva de mim, de nada vai adiantar. E veja que interessante, né? Se eu estou na ansiedade ou se eu estou na depressão, qual é o órgão mais afetado? Qual o chakra mais afetado? O coração. Está faltando amor. Está faltando amor por nós mesmos, primeiro. Lembra que eu falei que depois vem esse capítulo lá, amar o próximo como a nós mesmos? Tá? Então, é importante que a gente dê esses passos, que sugerido aqui nessa organização do Kardec, para a gente poder ir criando esse caminho em nós. Jesus falou que ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas se eu for por esse atalho, depois por aquele, depois por aquele, depois por aquele, e não olhar direito por onde eu estou indo, fica difícil a gente encontrar essa plenitude, fica difícil, inclusive, a gente encontrar consolo no Evangelho. Porque a gente lê e não entende. Porque eu leio, eu entendo, é tão legal quando eu entendo, eu me sinto bem. Mas quando eu vou lidar lá no meu dia a dia com as minhas questões, eu não consigo encontrar aquele conforto que eu busco. E a gente precisa olhar para dentro de nós. Ter essa coragem de saber por que é que eu não vivo de forma plena como eu poderia viver e como é recomendado e dito por Jesus que é possível que isso aconteça. Então, isso depende de cada um de nós. A gente procurar, né, as forças que nos coloquem de volta no fluxo do amor. Que é esse caminho que a gente precisa, fluxo do amor. Não é para isso? Não é para aprender a amar que a gente está aqui? E o amor, ele é influente, ele não exclui nada nem ninguém. Portanto, pode sentir raiva? Quero ver as cabecinhas fazendo assim. Pode. O que não pode? Eu agir a partir desse sentimento de uma forma irracional. Eu preciso reconhecer que eu sinto. Eu preciso aceitar que eu sinto. Só assim eu posso resolvê-la. Só assim eu posso pegar essa raiva, levar como entendimento, transformá-la em força e usá-la a meu favor. A raiva, a cólera, é essa agressividade, que é esse impulso de vida, essa pulsação de vida que vem para que a gente cresça, para que a gente flua, e a gente refreia. Vai refreando, vai refreando, vai refreando, vai remontando essa agressividade de sobrevivência, energia vital. Que chega uma hora, a gente explode. Porque a gente, ao invés de colocar essa energia para frente no fluxo, né, para a gente começar a crescer e nos colocar como fonte de amor também, a gente para, a gente estanca. Isso vai acumulando, acumulando, acumulando. Para alguns, de acordo com o perfil, vai explodir. Às vezes vira fúria mesmo de sair matando todo mundo, igual a gente vê por aí acontecendo. Mas outros acabam virando isso contra si e também acabam se matando. Tá? Então é importante que a gente traga esse tema, né, com bastante clareza, com bastante respeito, com bastante olhar amoroso, porque a gente precisa colocar esse amor primeiro por nós, para que a gente consiga nos ver de uma forma mais amorosa e permissiva, no sentido de aprender a colocar limites em nós e nos outros, aprendermos a nos posicionar, né, na vida, para que a gente possa, ao reconhecer o nosso lugar, a nossa significância, a gente ocupe esse lugar não é só para melhorar a nossa vida, não,
mas é para a gente ser o foco de luz aonde quer que a gente esteja. Porque quando a gente faz as mudanças necessárias em nós, a gente torna um ponto de luz e um ponto de inspiração para todos aqueles que caminham conosco. E aí sim a gente está sendo caridoso. Aí sim a gente está amando. Porque a gente está servindo de espelho, né? De inspiração. A gente não faz por isso, mas a gente acaba mostrando para o outro que é possível. Se eu mudei, você pode mudar. Se eu estou conseguindo colocar os meus livros, você também pode. E isso é que vai criando uma força positiva para mudanças positivas acontecer. Agora, se eu acho que eu não posso, ou eu acho que não posso, ou eu acho que não posso, adivinha o que vai acontecer? Nada vai poder se mudar. Nada vai se transformar. Então, que possamos nos reconhecer assim dentro da nossa significância. Nós somos criados porque nós temos um sentido dentro desse projeto de Deus. Tá? Então, não podemos fazer por menos. Também precisamos querer fazer por mais. Vamos fazer apenas a nossa parte e está tudo bem. E a gente vai ser feliz. Certo? Pode encerrar? Vamos fechando os nossos olhos, agradecendo mais uma vez por todo o amparo, por toda a guiança, por toda a condução no Evangelho desta noite. Que possamos levar conosco aquilo que ficou mais marcante, aquilo que fez mais sentido e aquilo que servirá de força para as mudanças necessárias que já são possíveis no nosso dia a dia. Agradecemos a Deus, a Jesus e a espiritualidade e ao nosso mentor espiritual, que está sempre junto a nós, nos indicando os caminhos, que possamos ter sempre a coragem, o discernimento e a clareza para seguirmos o que o nosso coração já reconhece como pleno e abundante. Que assim seja, em nome de Jesus. Boa noite a todos. Eu acho que é um tema fascinante. Aliás, todo o tema do Evangelho, acho que daria uma palestra por si só, mas o nosso tempo é curto, porque o objetivo aqui também é assistência espiritual. Mas leiam em casa, tá? Tenham esse cuidado amoroso com vocês, de também buscarem, né, reconhecendo as palavras de Jesus, aquilo que faça sentido em cada momento da nossa vida, tá bom? Muito obrigada, até a próxima. Tchau, tchau para quem está em casa.